Dando início nossa reunião, peço ao primeiro secretário João Marcos Macedo Silveira que proceda a chamada. Vereador Carlos Leonel de Oliveira. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereador Reinaldo dos Reis Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria. Presente. Vereador Wilde Welles de Oliveira. Presente. Por haver num legal, sob proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, ele manda toda a força e poder, declaro aberta a 9ª sessão extraordinária, neste dia 17 de outubro de 2022. Convido para compor a mesa o representante do setor de contabilidade e finanças da Prefeitura Municipal de Piuí, senhor Vilmar Osanam Borges, e o assessor contábil da Câmara Municipal de Piuí, senhor Flávio Henrique Borges. Convido também a doutora Célia, procuradora do município, representando o excelentíssimo prefeito, doutor Paulo. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Ofícios número 330 de 2022 a 332 de 2022. De autoria do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira, o qual convida o chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, o diretor executivo do SAAI de Piuí, senhor Eduardo de Assis, e os ou as representantes legais das entidades do município para participarem da audiência pública a ser realizada no dia 17 de outubro de 2022, segunda-feira, às 20h30, na Sala das Sessões Vereador José Soares de Oliveira Sobrinho, sede da Câmara Municipal de Piuí, para a discussão das propostas do projeto de lei número 051 de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2023, Lei Orçamentária Anual, LOA, enviadas para apreciação dos vereadores em cumprimento às determinações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/00, em seu artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1. Os ofícios número 333 de 2022 a 338 de 2022, de autoria do presidente do Poder Legislativo, Reinaldo dos Reis Silva, o qual convida os representantes das rádios e jornais do município para participarem da audiência pública. Edital de convocação para a 9ª sessão extraordinária. Passaremos à ordem do dia. Em cumprimento do regimento interno, artigo 5º, parágrafo 2º, a Câmara deliberará exclusivamente sobre a matéria objeto da convocação. Essa audiência pública é destinada exclusivamente à discussão do projeto de lei 051/2022, que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício 2023, enviada pelo Poder Executivo Municipal para apreciação dos vereadores. Passo agora a condução dos trabalhos ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos nessa sessão extraordinária. Toda audiência pública é um processo de transparência que busca sempre dar a oportunidade aos cidadãos de exporem suas sugestões no âmbito
de controle da administração pública. Neste momento, passa a palavra à doutora Célia, que representa o doutor Paulo, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite, vereadores, pessoal que está aqui presente acompanhando. Nós hoje vamos discutir aqui, nessa audiência pública, o nosso projeto de orçamento para o exercício de 2023. É claro que esse projeto, nós temos estimativas, né, de receita e despesas, e são feitos, e as estimativas são feitas de acordo com os exercícios anteriores, são observados os valores gastos, as receitas, a gente faz uma projeção para 2023, não quer dizer que o que está no orçamento é o que vai ser feito, né? Isso é dentro das possibilidades financeiras. E quem vai explanar as dúvidas, porque na verdade o projeto é bastante extenso e o nosso setor de contabilidade está aqui para a gente, às vezes alguém tem alguma dúvida, né? Sobre valores, sobre como funciona, o nosso setor de contabilidade, representado pelo Vilmar, está aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Tá bom? Obrigada. Passa a palavra, né, ao representante do setor de contabilidade e finanças. Eu quero falar aqui antes de você começar, porque nós já trabalhamos em outros anos junto com vocês como contadores da Briga na Câmara. E normalmente a gente não tem muita presença da população na Câmara para fazer as reivindicações, uma coisa assim. Aí eu peguei aqui agora a folha do que o Fabinho acabou de dizer, que está dizendo que a audiência pública é um processo de transparência que busca dar oportunidade ao cidadão de expor as suas sugestões nos âmbitos do controle da administração pública. Bom, teoricamente é isso, mas na prática a gente vê que as pessoas têm dificuldade de apresentar, de dispor essa sugestão. Por isso que eu penso assim, nós deveríamos talvez para essa lei, tanto para a lei de diretriz orçamentária, também que é só o ano que vem, como para essa lei orçamentária, a gente ter um modo de orientação da população para que ela pudesse participar. Que eu te falo que eu já conversei com pessoas, que eu falo, mas assim, vocês não vão lá na Câmara? Eu falo, mas eu não sei também o que eu vou fazer lá. Então, como que o cidadão pode participar? Senão todo ano fica sempre isso, você vem, os vereadores ouvem e a população não participa. Não participa muitas vezes porque não sabe como participar. Quer dizer, por isso, por que eu passo essa bola para você ou para o Flávio, que é o contador aqui? Porque vocês, que são os bons entendedores e competentes, que eu sou testemunha disso, nada melhor que vocês para dar essa explicação para nós. Como nós podemos orientar a população para poder participar e expor suas sugestões? Boa noite. Passa a palavra para o setor de contabilidade e finanças, na Prefeitura de Piuí, senhor Vilmar Ozanam Borges, para que discorra sobre o projeto de lei orçamentária anual para o ano 2023. Boa noite. Primeiramente, respondendo à pergunta do Wilde, o orçamento público, existem 3 ferramentas no orçamento público, que é o PPA, né, onde o prefeito apresenta o plano de governo dele, os 4 anos e mais um posterior, né, que o PPA ele vem no primeiro ano de mandato. Nesse PPA são traçados o plano de governo do Executivo. Depois vem a LDO. A LDO, ela dá as dicas para o orçamento que vai ser apresentado até agosto pelo Executivo. Então, essas indicações que o Wilde, que eu penso que é isso que ele quer dizer, é o seguinte: isso tem que ser trazido para o município e para a Câmara
quando da elaboração da LDO. A LDO, ela dá as diretrizes para o orçamento. Então, assim, aquilo que a população, os anseios, né, as necessidades, isso deve ser trazido quando da LDO e apresentar para os vereadores, para o executivo, para que analise aquelas propostas, aquelas ações, o que é prioritário, né, para dentro do plano de governo dele poder ser cumprida. Agora, quando da elaboração do orçamento, a proposta já foram toda jogada para dentro da lei orçamentária, tudo que está previsto para a execução do ano seguinte. Uma alteração agora só através de emenda. Só através de emenda, que aí você tem que... As emendas têm o seguinte: você tem que apresentar uma ação nova e ditar aonde vai cortar daquele orçamento que já está planejado, aonde vai se cortar aquele recurso para que se faça atender aquela demanda que foi pedida. Só que é o seguinte, na lei de diretriz orçamentária, é exatamente para isso, que se proponha e dentro da avaliação, tanto do legislativo como do executivo, que o executivo vai ver quais que são as ações que têm necessidade, que se possa ser apresentada para o orçamento do exercício seguinte, para que se possa ser cumprido. Eu entendo que é isso que você quer saber. Eu expliquei para o Flávio, e o Flávio então vai falar para você praticamente o que eu estou querendo dizer. Boa noite a todos. O que o novo vereador quis dizer é como que o cidadão, a partir da audiência pública, tem condição de apresentar alguma sugestão ao município. Pois bem, a explicação do Vilmar é essa, com relação que depois que vem para a Câmara, o projeto inicial do orçamento, tudo é feito através de emendas. Beleza. Aí, no âmbito da Câmara Municipal, como que funciona? Hoje é feita audiência pública, então as sugestões da população podem ser faladas hoje. Mas se a população não apresentar hoje as suas sugestões para o orçamento, através do nosso regimento interno e da nossa lei orgânica do município, fala que 5 dias após a audiência pública, os munícipes podem apresentar, protocolar aqui na Câmara Municipal. Ou seja, então, além do dia de hoje, que os munícipes podem apresentar, eles têm até dia 24 de outubro para ser protocolizado na casa. Aí chega na casa, protocola a sugestão, aí nós temos a equipe do CAC aqui, né, que é a nossa central de apoio, que vai ajudar a população a desenvolver a sua sugestão. Aí como que é procedido isso? Se tiver alguma sugestão, né, da população, que os vereadores acatar essa sugestão, ela tem que ser feita através de emenda, porque o orçamento já foi proposto, né? Do mesmo jeito que o vereador faz uma emenda que ele anseia, se ele fizer alguma emenda relativa a algum pedido da população, tem que ser feito nesse momento com emenda. Eu acho que é isso, né, Wilde, que você quis dizer. Então, com relação agora às sugestões, é feito realmente através de emenda e a população tem 5 dias. A ordem, senhor presidente. Concedido. É muito bem explicado aí, senhor Vilmar, nosso contador aí. Importante lembrar, né, porque o que nós notamos aqui, já por várias as vezes, em até administrações anteriores, a gente não vê bastante esclarecimento por parte do pessoal, do povo, dos munícipes, com relação ao orçamento. Porque, na verdade, o orçamento, ele é previsto um valor e dividido em dotações. E, de repente, você vê crítica na rua. Nós, vereadores, somos, às vezes, de vez em quando, cobrados na rua. Deveria fazer um grupo aqui, deveria fazer um PSF ali, deveria usar o dinheiro de obras para usar isso, ou etc., da cultura, no esporte. Mas isso tem que ser através do orçamento. O que tem no orçamento?
o valor do orçamento e a subdivisão, que são as dotações orçamentárias. A dotação, por exemplo, do esporte, igual eu já falei de vários pontos do orçamento, tem que ser discutido. Então, a pessoa que tem interesse e tem um conhecimento diante dessa parte contábil ou dos interesses do município, o que ele tem que vir cá? Fazer a sua explanação, dar a sua sugestão. Essa sugestão vem para a Câmara. As emendas serão sugeridas através da Câmara. Quem faz emenda é a Câmara, não é o cidadão. O cidadão faz sugestão. Então, a audiência pública é para isso. É para trazer o cidadão aqui para discutir o orçamento, né? Existe até por antigos grupos aí que falavam do orçamento participativo. O que é participativo? É a participação da comunidade no orçamento. E há pouco interesse. Nós notamos isso, né? Que as pessoas nos abordam, nos criticam muito, às vezes, durante o mandato, durante a aprovação do orçamento, e faz crítica, mas não participa. Então tem que participar. O cidadão tem que inteirar do orçamento, inteirar do conhecimento aqui junto à casa, para que possa ser discutido e depois a gente, quando fizer contato com o cidadão, a gente também ter possibilidade de resguardar os interesses que é da casa e que é do povo também. Obrigado. Olha, só completando aqui, eu vou até deixar para o Flávio falar. O Flávio é o contador aqui da Câmara. E eu digo assim, para o cidadão ter um exemplo de como atuar. Como eu já conversei com ele aqui no cantinho, é melhor o Flávio. Nós estávamos conversando até no exemplo de uma ponte. Então, vamos lá. Pois bem, suponhamos que o munícipe chega hoje na casa, na audiência pública, e dá uma sugestão. Eu quero que faça uma ponte na comunidade de Penedos. Exemplo. É a comunidade que me veio na memória. Já tem a ponte, né? Mas, exemplo, a sugestão vem para casa, então os vereadores vão analisar a sugestão, se ela é viável, né? Ela vai ser protocolizada na casa, no CAC. A partir desse momento, se ela for viável, né? Se os vereadores achar que é pertinente, algum vereador ou todos vão propor a emenda. Beleza. Essa emenda vai ser proposta ao orçamento. Aí como é que funciona? Essa emenda vem para discussão e votação. Os vereadores vão aprovar ou não. Correto? Então a emenda veio e foi aprovada. Então o orçamento vai voltar para o executivo. Então ele vai voltar aprovado com a aprovação de uma emenda modificativa do orçamento da ponte. Exemplo. A partir disso, quem faz a sanção do orçamento, da lei, é o prefeito. Aí ele vai concordar com a emenda ou não. Se o prefeito concordar com a emenda, ele altera o orçamento e, consequentemente, altera a lei de diretrizes orçamentárias e altera o plano plurianual. Que aí ele fez percorreu todas as três instrumentos de planejamento, que é o orçamento, a LDO e o PPA. Concordou, integra-se a ação ao orçamento. Não concordou, ele tem direito a veto daquela emenda. A emenda volta novamente para casa, aí os vereadores têm o poder de derrubar o veto do prefeito ou não. Ok. Não, gente, deixa eu só complementar aqui o seguinte. Como é uma audiência pública, ela está sendo transmitida ao vivo. Essa pergunta do Wilde foi muito interessante. Por quê? Porque o cidadão que não teve oportunidade, não teve condição de chegar até aqui hoje, esse cronograma com esses prazos está publicado no portal da Câmara e também no da Prefeitura. Então, lá nós temos um cronograma com as datas, que até a data limite que o cidadão vai poder fazer isso. E se ele não veio aqui hoje, ele vai ter esse prazo, como o Flávio falou, né? Então, ele ainda pode dar a sugestão dele, né, Carlinhos? E sugerir alguma coisa. Então, está lá no portal, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, porque foi pedido, nós já inserimos no mesmo dia lá. Só complementando, né, Célia, que quando a sugestão é colocada, o município tem que analisar se ele tem a condição, o recurso financeiro para
realizar aquela sugestão. Então, não é simples, não quer dizer que todas as sugestões serão, se o prefeito achar que não tem condição de executar aquela coisa, é onde tem o veto, né? Então, por isso, só para deixar bem claro como que funciona, né, o processo orçamental. É como o Vilmar explicou, né? Se nós vamos inserir algum objeto no nosso orçamento que não está contemplado lá, nós vamos ter que anular um de cá. Então, isso tudo vai ser estudado pelo Executivo. Não quer dizer que todas as sugestões serão acatadas, porque para inserir um, nós temos que anular outro. Valores, né? Então, isso aí precisa de ser bem esclarecido. Para maior esclarecimento, Vilmar, só um minutinho, só para a gente aproveitar o barulho aqui. Hoje eu tive a oportunidade de ser abordado na rua por um cidadão cobrando a continuidade da Avenida Dario de Melo. Dario de Melo, sim. E lá tem uma parte lá e que é terra. Acabou, ainda não está asfaltado. Esse cidadão conhece um pouquinho de lei, não é analfabeto, cobrando. Por que não coloca no orçamento? Eu convidei ele, nós estivemos lá no gabinete do prefeito, o prefeito explicou isso para ele. Falou, nós não temos condição de colocar no orçamento agora, isso aí, só vamos prever para o ano que vem, se houver uma ajuda financeira através do governo do estado, qualquer coisa, a gente joga no orçamento, porque esse dinheiro vai estar lá disponível para isso. Então, essas são outras questões, igual o nosso companheiro acabou de falar aí, o nosso contador, o Flávio. Tem que haver disponibilidade de dinheiro. Não adianta o prefeito querer colocar no orçamento uma obra que não há possibilidade financeira de cumprir diante do orçamento. Então é importante, né, as pessoas tomar conhecimento que quando abordam os vereadores, a gente tem que ter argumento para responder. E às vezes, conforme diz o Wilde aí, dificulta até o vereador de poder esclarecer mais sobre isso aí, se não houver uma colaboração por parte, né, do jurídico, do contábil, para explicar o que é orçamento, o que é dotação, quanto que pode ser usado, né, uma despesa. Então é importante, muito bacana, e quero agradecer o Flávio aí pela explanação, o senhor Vilmar também, e o Will também, que foi muito feliz em levantar essa questão, né, doutora Célia, que explicou muito bem aí também. Só deixando claro o seguinte, quando eu falei da LDO, porque quando o orçamento está sendo planejado, então, o momento certo de você fazer indicações para o orçamento seria na LDO. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, eu não sei se a lei orgânica do município prevê o orçamento participativo, porque o orçamento participativo, ele é instituído em lei e é uma porcentagem, eu não tenho certeza se é da receita corrente líquida ou se é do orçamento total. Aquele orçamento participativo, o executivo dá aquele valor, é como se fosse a mesma coisa das emendas impositivas. O prefeito, através de uma emenda na lei orgânica, ele estipula o valor, por exemplo, do ISS arrecadado do município. Eu vou ceder 5% para o orçamento participativo. Esse orçamento participativo é aquele que sugere nas inserções do orçamento participativo. Essas outras emendas, essas outras propostas, tudo tem que ser feito com antecedência, porque vocês pensam bem o seguinte, quando vocês falou, depende do exercício do recurso financeiro, quando você está elaborando um orçamento, que é a primeira etapa depois da LDO, você já tem ali as peças, o que é a pretensão do executivo, do legislativo e das indicações que você tem para você elaborar a peça para o ano seguinte. Aí você tem que saber da onde, o Flávio deu o exemplo de uma ponte. Tá? Tem aquela ponte ali, primeiro você tem que pensar, da onde vai vir esse recurso? Qual que é a fonte do recurso que vai financiar aquela despesa? Então, assim, além da emenda, quando eu falo uma emenda no próprio orçamento, é mais dificultado, até em termos de execução, pelo seguinte, quando você propõe um orçamento de 145 milhões, essas despesas já estão todas planejadas dentro daquele orçamento. Se você vai impor uma realização de uma ponte, vamos supor que essa sugestão não está lá no orçamento.
você vai ter que cortar, o prefeito vai ter que decidir, ó, eu vou cortar esse benefício que eu ia fazer aqui, eu vou cortar a outra ponte lá de uma outra comunidade para me fazer essa. Então, assim, eu entendo que existe o orçamento participativo, ele tem que ter sido regulamentado, porque quando surgiu isso no Brasil, eu acho que foi depois que começou, 2010, 2012, começou esse orçamento participativo, mas isso aí tem uma... Esse participativo é um bolo daquilo ali que o prefeito dá para o executivo, para que as pessoas façam a sugestão e ele possa atender às necessidades daquele pessoal. Mas ele também tem que preocupar que ele tem um plano de governo traçado que ele tem que executar, porque senão ele vai ser cobrado da população que o elegeu para aquele plano de governo que ele apresentou na campanha política dele, que não foi executado. Então, assim, tudo é planejado. Por isso que eu acho, o ideal de você apresentar alguma coisa é na emenda, quando da elaboração da lei de direito orçamentário, você ter tempo, o município, o executivo ter tempo de planejar, por exemplo, tem que ter 10 indicações. Se ele atender uma, atender 2, 3, excelente. Então, aquilo já vem dentro da peça orçamentária para você não ter que fazer emenda. Aí, depois, você vai ter que cortar um gasto que já foi feito aquela meta para aquele exercício e vai ter que cortar para atender o outro. Isso aí dificulta o trâmite dessas emendas, entendeu? Mas só no conceito que eu falo, em termos de você elaborar. Não é que você vai restringir a população de apresentar emenda. Ela deve ser apresentada, e só que eu acho que ela deve ser analisada antes de você levar para a peça orçamentária. Senhor Vilmar, o que o senhor falou tecnicamente aí é excelente. Mas quando a gente pega um prefeito que não é correto, que o Brasil está cheio, infelizmente, e que ele usa do orçamento com artimanhas, como está acontecendo no país aí, o orçamento secreto, que é muito criticado, isso vem uma punição muito grande para todo o pessoal. Então, quando nós temos um prefeito como temos em Piuí, não temos dúvida disso, passa direto com tranquilidade, porque é uma pessoa que tem feito um grupo bom de trabalho aqui em Piuí, tem técnicos à altura, né, para avaliar todo um orçamento, que é um orçamento que vai atender toda a comunidade piuiense. Mas, infelizmente, esse é o lado técnico. Mas tem um lado político que, infelizmente, ainda tem muitos administradores, que são muitos executivos, que não pensam isso e utilizam de até artimanhas para poder criar as corrupções que nós temos no Brasil, infelizmente. O Carlinhos, só para complementar a fala de todos, é o seguinte, o orçamento, quando ele está em execução, né, vamos supor que o orçamento foi aprovado, ele está em execução, nada do que está lá quer dizer que seja somente aquilo que pode ser executado, né? Então, se o orçamento estiver em execução e acontecer qualquer... Vamos pôr, aconteceu um contratempo na rua X. Nada impede do prefeito realizar aquela obra. É porque ele tem o direito de remanejar dentro dos 30% que ele tem, né, que a casa delibera, e ele também tem a casa legislativa, que é a Câmara, para mandar um projeto para cá e falar assim: Câmara Municipal, a rua XXX está precisando disso, peça autorização legislativa para fazer o remanejamento. Eu queria só, assim, na verdade, só complementar a sua fala. Eu acho que até fica dentro, né, das dotações recursos para essas questões emergenciais, né? Quando precisa, vamos dizer assim, no bom sentido, salvar uma questão emergencial, tem esse recurso lá disponível, né? Faz parte do orçamento. As reservas de contingência que você pode deixar até 1% da receita corrente líquida em reserva de contingência para você atender exatamente essa emergência que existe durante o orçamento. Eu queria fazer só uma pergunta também, o Silvio Mar. A gente viu que o último orçamento ele estava previsto em 120 milhões. Nós tivemos um aumento de 25 milhões. No momento em que
muitas cidades hoje do país até convivem com uma queda gradativa das receitas, né, das arrecadações. Nós vemos aí até a questão, né, do ICMS, que vem, de certa forma, aí, onerando muito o trabalho das prefeituras. Ora, existe esse tributo do combustível que, de certa forma, vem retirando essa parte de arrecadação que vai aos municípios. O município ele acaba sofrendo um pouco mensalmente com essa perda de receita. A minha pergunta é, de onde viria essa fonte? Porque nós temos um aumento muito significativo, são 25 milhões, como eu disse. Em contrapartida, nós temos uma queda bem acentuada na questão da arrecadação. Em conversa recente com o nosso prefeito, ele até demonstrava uma preocupação em relação a essa questão, porque a cada mês que passa, cai um pouco essa arrecadação vinculada ao ICMS do município. Então, só para ficar bem esclarecido, porque a gente teve aí, né, uma elevação bem considerável. Igual a doutora Célia falou antes, você pega os 3 últimos exercícios, a arrecadação dos 3 últimos exercícios, para você programar para o exercício seguinte. Além disso, você tem que levar em consideração a inflação, o crescimento do PIB. Então, se você pegar o orçamento do ano passado, que foi estipulado em 120 milhões, de cabeça, eu não sei quanto que foi arrecadado. Entendeu? Eu tenho certeza que arrecadou mais do que os 120 milhões. Então, é o seguinte, essa projeção, ela é baseada nos 3 últimos, o crescimento, e você eleva lá para o orçamento desse ano. Então, assim, isso você falou sobre o negócio que é da arrecadação. Então, depois eu vou comentar isso com vocês aqui. Você falou da queda da arrecadação do ICMS, daquela dos combustíveis, da conta de energia elétrica. Tá. O governo federal está repassando para os estados repassando para o município essa perda. Ele começou de 1º de setembro repassar esse dinheiro. Inclusive, até já dando a entrada aqui no que nós temos que falar sobre orçamento, esse ano de 2023, o Poder Executivo ele vai ter que contar muito, mas muito mesmo, com a ajuda da Câmara, do Poder Legislativo, durante a execução do orçamento. Por quê? Houve uma mudança estrutural imensa, mas é muito grande com relação ao orçamento para 2023. A mudança, ela foi muito grande mesmo. Nós estamos começando basicamente na estaca zero, entendeu? E eu te falo o seguinte, até hoje ainda existem demandas dentro do Tribunal de Contas. Vou te dar um exemplo dessa arrecadação que começou a chegar, chegou uma arrecadação dia 1º de setembro, que é da Lei Complementar 123, da perca do ICMS. Bom, a gente entra com a demanda dentro do Tribunal de Contas pedindo como que vai ser lançado esse recurso dentro do orçamento deste ano, porque isso não estava previsto. Ok? O Tribunal de Contas respondeu, depois de muito tempo, sobre esse que entrou dia 1º da Lei 123. Dia 8 de setembro foi creditado, se eu não me falha a memória, no município de Piuí, dia 8 de setembro, 120 mil, mais ou menos, da Lei 194. Nós estamos com a demanda dentro do Tribunal de Contas. Até hoje, 17 de outubro, esse dinheiro ainda não entrou na arrecadação do município, porque nós fizemos a demanda para o tribunal, como que vai ser lançado esse dinheiro, como que vai ser gasto esse recurso. O tribunal, hoje, antes de vir para cá, eu olhei, a nossa coisa está em análise. O Tribunal de Contas respondeu o seguinte: estamos esperando decisão do STM. Então, assim, esse orçamento deste ano, que está aqui, eu vou ser sincero para vocês, nos últimos 2 meses, eu estou levantando 5 horas da manhã e trabalhando até 10, 11 horas da noite, enquanto eu aguento, para poder entender as mudanças que aconteceram para 2023. Nós participamos de um seminário no Tribunal de Contas, no final do mês passado, mês passado. Os próprios técnicos do Tribunal de Contas
tem dúvida, mas muita dúvida com relação ao que vai acontecer o ano que vem com essa mudança que está tendo na contabilidade pública. Então, assim, esse orçamento que está aqui, possivelmente ainda vai vir uma mudança com relação ao orçamento para você seja analisado. Não no valor do orçamento, tá certo? O valor do orçamento é isso aí. Tá? Agora, com relação à fonte de recursos, por exemplo, essa fonte de recursos que entrou no município dia 8 de setembro, até hoje não foi lançada no caixa do município, porque você não tem a decisão do Tribunal de Contas de como que vai ser lançada. Então, e essa receita, ela vai vir ao longo do ano seguinte, entendeu? Então, nós temos que definir primeiro como que vai lançar, para depois, se tiver de fazer alguma mudança dentro do orçamento, ainda vai ter que ser feito. Ou então, o ano que vem, a gente vai trabalhar sempre mandando para a Câmara a Bíblia de crédito especial para poder trabalhar. Então, assim, este ano de 2023, o Executivo vai ter que contar muito, mas muito mesmo, com a ajuda da Câmara, na condução da peça orçamentária em 2023. Não é porque assim, a gente convive, né, muito assim, com o noticiário, e inclusive assim, a gente notava uma preocupação muito grande dos prefeitos em relação a essa questão da queda da arrecadação vinculada a essa questão, né, dos combustíveis, a questão do ICMS. E é bom a gente deixar bem claro a população, acho que isso é importante, né, que o governo federal, então, né, como o senhor mesmo vem falando, vem arcando aí com a sua participação na recomposição desse valor. Porque, né, Carlinhos, muitas vezes a pessoa fala assim, né, que não tem tanto entendimento, que o governo está sobrecarregando, né, no bom sentido da palavra, ao município, colocando responsabilidades que são de entes compartilhados sobre o município. Então a gente vem observando que ele vem fazendo o seu repasse, a gente não sabe ainda se a gente terá uma continuidade desse repasse, porque isso depende muito do cenário político eleitoral que a gente vai ter, né, mas é importante salientar isso. E só para concluir, né, a minha fala, eu queria pegar o gancho ali do Carlinhos também, falar da importância da participação, porque a gente vê hoje ali, ó, as mulheres de peito. E a gente é procurado frequentemente por organizações socioassistenciais do município, inclusive está a Kátia aí também, que representa, né, a Secretaria de Assistência Social do município, porque dentro desse orçamento existe um repasse de destinação que atende à subvenção da assistência que é prestada por essas instituições sociais da nossa cidade. E a gente vê que com a crescente demanda, né, porque ali eles têm uma crescente demanda em nível de crianças, em nível até mesmo dos pacientes que procuram, né, o atendimento junto à instituição, eles precisam, hora ou outra, estar nos procurando aqui para verificar a possibilidade de aumento um pouquinho aqui, considera essa questão de poder estar subindo um pouco ali. Então, assim, eu acho que é importante essa participação, embora esteja só elas ali, mas que estejam todas as instituições engajadas para fazer uma coisa bacana, que seja um orçamento bem construído para atender de forma justa e equilibrada ao trabalho delas. Porque a gente sabe do trabalho que elas fazem constantemente, né, Carlinhos? A gente é procurado, a gente visita as instituições, a gente sabe da dificuldade que elas passam. É um valor muito pouco, que acaba atendendo, né, de certa forma, em contrapartida, boa parte do ano, mas em algumas instituições, pela demanda, acaba até faltando recurso. Então é importante essa participação coletiva, só ressaltando isso, né, de todas as OSCs, que seria o momento da gente estar falando, pautando essa questão. Muito importante isso. Só para complementar a fala do Vilmar aqui, essa questão da mudança, só para ficar claro, o que acontecia? Nós temos 27 estados, né, e o Distrito Federal, e a contabilidade que se praticava no Brasil não era a mesma que praticava em São Paulo, em Brasília. O princípio contábil era o mesmo, mas cada tribunal de contas tinha suas exigências. Aí o que a STN, que é o órgão maior no Brasil com relação ao orçamento, falou, a partir de agora, o plano de contas é nacional. Então, a mesma contabilidade que é feita, prestada a conta em Minas, será em todos os outros estados da federação. Então, por isso que a mudança é muito grande, que a mudança vai afetar todos os estados, né? Só a título de informação. Exemplo,
Rondônia, que é um estado desse tamanhozinho aqui, perto de Minas, em questão em nível de contabilidade de tribunal, ela está 100 anos à frente de Minas Gerais. Rondônia, que é muito pequena em relação a Minas, né? Então a mudança realmente vai ser muito grande. Então por isso é que a Câmara vai ser fundamental em todos os municípios para ajudar o município a... Eu acho que, na minha opinião, isso vai gastar 2 anos até as coisas entrar no lugar. Aí vocês imaginam bem, essa lei, parece que foi junho, tá? E você tem que implementar essas mudanças todas e trazer para o orçamento para 2023. Aí você vai num seminário no próprio Tribunal de Contas, eles ainda estão cheios de dúvida o que vai acontecer. Por exemplo, você tem uma ideia, que eu falei para vocês, dia 8 de setembro, já tem mais de um mês, ingressou um dinheiro no município, esse dinheiro não foi lançado ainda, porque nós não sabemos qual que vai ser a fonte e qual que vai ser a destinação desse recurso. Então, assim, isso é muito, mas é muito complicado quando você fala de montar um orçamento. Então, assim, só voltando, você falou sobre as entidades, o que foi colocado no orçamento foi pedido lá para o Davi e com o prefeito, eles elaboraram os valores e eu inseri na peça, tá? Agora, isso aí, depois nem vai vir uma lei, depois autorizando aquela subvenção, mas já foi inserido os valores de acordo com o Davi, que é a pessoa que representa as entidades, né? Em comum acordo com o doutor Paulo, que já foi inserido. Agora, valores, isso aí eu não sei, é só o ano que vem, quando eles vão mandar os planos, vão apresentar os planos de trabalho, que vai vir para vocês aprovar individualmente para cada um. E só complementando, senhor Vilmar, aí eu já paro de falar também, existe uma expectativa também, né, que dentro do orçamento, agora entra a questão também do piso da enfermagem. Embora esteja suspenso temporariamente, né, pelo Supremo Tribunal Federal, existe uma lei que foi aprovada agora a nível do Senado para poder utilizar uma fonte de custeio temporário que vai pegar recursos, né, do Covid para poder custear temporariamente essa questão salarial e depois nós teremos provavelmente, né, uma fonte mais bem definida e já uma projeção também dentro do orçamento, porque eleva bastante essa questão do orçamento, o comprometimento, mas eu acredito que já chegue sim para o início do próximo ano. E que você falou também que tem que se levar em consideração, nós estamos a menos de um mês, né, de uma eleição para presidente. Então é o seguinte, tudo que foi programado para 2023, de repente, o caso do ICMS que você disse, de repente isso não vai acontecer. Então assim, é muito difícil para 2023, com essa mudança, que a gente não sabe o que vai acontecer. Se vai ter continuidade, se não vai ter continuidade, se vai ter coisas novas. Então, assim, é muito complicado, nesse momento, você apresentar um orçamento para o exercício seguinte. Mas, como a lei manda, você tem que cumprir. E o que eu falei, nós temos que contar muito com a Câmara o ano que vem, porque vai poder, durante a execução orçamentária, pode ser que apareça muita coisa que nós vamos depender de autorização legislativa para efetuar aquele gasto. Igual você falou da enfermagem. Já foi aprovado, agora eles já estão debatendo qual que é a fonte que vai custear. O governo atual diz que a fonte vai ser essa, mas se o governo atual não for reeleito, nós não sabemos o que vai acontecer com isso aí. Então, assim, é muito difícil de você entender o que vai acontecer, né, no Brasil a partir do ano que vem. É muito difícil de entender, mas nós estamos aí para isso. A exemplo do que está acontecendo no Brasil com a pandemia, houve um distúrbio tremendo na prestação de conta de vários estados, né? Uns com corrupção, outros por falta de dinheiro, né? E eu fui abordado já por várias vezes por pessoas dizendo aí, tiraram do orçamento do governo o que viria para ajudar nós aqui nisso, naquilo e tal, etc. Quando há uma pandemia, quando há um distúrbio que não é previsto pela, como diz o outro, pela caneta, né? O que acontece? Você vai ter que mexer em outras dotações. Pode sacrificar outras dotações? Pode. Quando se diz respeito à vida, que a pandemia era vida, aí vai mexer às vezes na saúde de alguém, no orçamento de alguém para salvar a vida.
Então, eu vi várias pessoas reclamando, pessoas dirigiram a mim, perguntando se é metido é experto, o que está acontecendo? A gente analisa por esse lado. O orçamento tem um valor, as dotações também são específicas dentro do orçamento. Então, quando acontece um distúrbio qualquer, ou na cidade, ou no Estado, ou na União, como aconteceu no Brasil com a pandemia, há um prejuízo para várias dotações que pode prejudicar o quê? Pode prejudicar a saúde, pode prejudicar uma instituição que até precisava daquele dinheiro, mas teve que acudir vidas de outros que estava previsto que se não acudisse morria. Então, eu fui abordado por várias pessoas. Às vezes você tenta explicar, a pessoa não entende. Para o próprio executivo que é o sacrificado. Ela não tirou dinheiro da nossa ajuda, da nossa instituição, etc. Tem que ter entendimento, a pessoa tem que entender o que é orçamento, o que é dotação, para você poder fazer crítica. É o que o doutor Sérgio falou, isso aqui é uma estimativa. Isso. Não significa que nós vamos receber esses valores e que nós vamos sim, também definir esses valores dentro da que foi programado. Pode ser que durante o exercício você tem que destinar para tem muito, por exemplo, surgiu em 2020, 2019 a Covid, então assim, os orçamentos foi quase que tudo emergencial e foi tudo para saúde, para cuidado. Então assim, pode ser que o ano que vem aconteça as coisas que a gente não está prevendo. Então assim, isso aqui é puramente uma estimativa, tá certo? E não significa que você vai receber, você pode até receber mais, mas isso vai depender do que vai ser a economia do Brasil o ano que vem. Então assim, só que você toma por base os 3 últimos exercícios e a projeção de inflação, crescimento do PIB para levar para o orçamento. Tá certo? Mas, dando continuidade aqui, então, assim, hoje, para a gente falar para vocês, assim, é difícil da gente falar assim, ó, vai ser executado isso. Então, de acordo com a lei aqui, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, do que foi programado para gasto. Isto, logicamente, dependendo exatamente do ingresso das receitas e do que vai ser o Brasil o ano que vem, né? Então aqui, o legislativo, o orçamento continua 2.800.000. O executivo, 128 milhões. Aí você tira, aqui está incluso o SAAI, que é 14.200.000. Você vai bater no 128 aqui, já vai cair lá para Não, se você adicionar 128 menos 14, 114 milhões é o orçamento, mais ou menos, da prefeitura. Que aqui está incluído o orçamento do SAAI e da Câmara. Então, desse orçamento do executivo aqui, por exemplo, tem uma previsão de gasto para o gabinete e o executivo de 1.750.000. Secretaria de Administração e Finanças, 10.400.000. Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura, 2.550.000. Secretaria de Educação, 35.800.000. Esse é o orçamento da educação para 2023, mas não só do que fala do artigo 212, que são os recursos que você tem que aplicar 25%. Aqui está todo o bojo do orçamento, todas aquelas receitas que vêm para a educação que você não é obrigatório a gastar com os 25%. Que eu dou exemplo para vocês, o Fundeb, que também não está dentro dos 25%, o QESE, são diversos, PENAI, são diversos programas que não estão aqui. Então, isso aqui é o total do orçamento da educação, 35.800.000. Saúde, 41.400.000. Como a Célia disse, você tem um orçamento fixado lá estimado da receita. Você vai dividir ele de acordo com os seus custos dos 3 últimos anos também. A tendência é você sempre melhorar o serviço. Então, você sempre tem que destinar aquela mesma fatia que você está destinando no orçamento para aquele orçamento. E depois, para a saúde. E depois ainda vem o caso das pandemias, né, que acontece, tudo que você ainda vai ter que tirar do outro lugar para complementar. Então, assim, na saúde, 41 milhões. Desses 41 milhões, só para vocês terem uma ideia,
De recursos próprios, que são os 15 milhões, são os 15%, desculpa, 26 milhões e 500. De recursos do SUS, 14 milhões e 900. Quer dizer, dentro desse critério, tem 14 milhões aqui e 900 que são recursos do SUS, que são empregados na saúde, mas não faz parte daqueles 15% que são obrigatórios pela Constituição. Só aproveitando o gancho aí da saúde, a gente sabe que como é uma crescente demanda, né, exponencial, tem sido feita suplementação em questão da saúde, porque a gente sabe que a demanda é crescente, acaba, de certa forma, extrapolando aquilo que é previsto, né? Existe algum tipo de suplementação necessária, prevista? Todo ano, a gente faz uso do percentual que a Câmara autoriza, que é 30%, e que o Tribunal de Contas entende que o limite máximo é 30%. O Tribunal de Contas entende que você usar mais que 30%, a Câmara autorizar, é falta de planejamento. Tá? Só que é o seguinte, na mesma hora que você pensa assim, é falta de planejamento, você tem que pensar o seguinte, nós estamos montando uma peça orçamentária para 2023, que nós não sabemos nada o que vai acontecer, o dinheiro que você vai arrecadar, nós só sabemos de uma coisa, você tem um custo efetivo no município, né, que não tem jeito de sair dele. E além disso, você tem de enfrentar, né, tudo aquilo que vem de excepcional para você dentro do município. Então, assim, está sendo usado, mas sempre respeitando o índice de 30% que foi autorizado pela Câmara, tá certo? Mas, assim, se acontecer, tá, por isso que eu falo com você quando é programação orçamentária, quando eu falo com vocês que eu preciso o Executivo vai depender muito da Câmara no ano que vem, pelo seguinte, porque a peça orçamentária, do jeito que ela está sendo elaborada por fonte de recurso, quando você tinha uma fonte de recurso que era, vamos dizer assim, mais simplificada, ficava mais fácil você programar. Quando mudou tudo, para você programar para o ano que vem, o primeiro ano, você vai ter uma dificuldade muito grande. Então, assim, pode ser que esses 30% o ano que vem não vai ser suficiente, mas aí eu não posso extrapolar isso aí. Aí o que vai fazer? Nós vamos ter que mandar para a Câmara específico, igual quando vocês falou da emenda da ponte. Eu vou ter que, eu vou mandar para vocês aqui, eu vou suplementar essa dotação aqui e vou cortar daquele outro lugar lá, entendeu? E aí o município, o Executivo é obrigado a discriminar aonde ele vai aumentar e aonde ele vai cortar. Nos 30% é maleável dentro do orçamento, você vai atendendo de acordo com a necessidade. Mas se você precisar, além disso aí, que a gente vai enfrentar possivelmente isso ano que vem, pode ser que venha acontecer isso. Então, assistência social, 6 milhões e 700. Desses valores, 3 milhões e 230 de recurso próprio. 1.250.000 criança e adolescente e 1.650.000 que é recurso do Estado e da União, que é do recurso do FEAS e do FNAS. Obras e infraestrutura, 18 milhões e 300. Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, 5 milhões e 50. Secretaria Municipal de Transporte, 5 milhões e 850. Esse é o orçamento dentro de cada secretaria, entendeu? Agora, lá na peça orçamentária, aí vem discriminado dentro das funções, subfunções de orçamento, que vocês vão passar para uma análise, né, das comissões, vai passar para a análise dos técnicos aqui para poder dar um parecer para vocês na votação. Mas isso aí que a gente pode trazer para vocês no momento, e se tiver mais alguma pergunta, a gente pode ir discutindo, entendeu? Mas eu só tenho que falar para vocês o seguinte: o ano que vem vai ser um ano muito difícil para os governos, entendeu? Muito difícil mesmo, por causa dessa mudança estrutural muito grande e também que vai ser vai começar uma nova gestão aí, né, de um presidente que a gente não sabe o que vai acontecer no país.
Cultura, esporte, turismo. Não, mas eu posso passar a palavra para você já falou? Não. Eu ia passar para o Flávio e para os vereadores, mas os vereadores já passou na frente do Vilmar. Não, quem está falando já vai esclarecer. Começou com a pergunta do Wilde, passou pelo João Marcos, pelo Carlinho, e assim, a audiência, estou aqui na Câmara já tem um tempo, e uma das audiências mais produtivas que a gente teve em relação de discussão ao orçamento, né? Porque trazia dados contábeis e não se discutia a forma, o jeito, então assim, e continue, né, e na próxima que tenha mais e mais presença da população, né, para a gente fazer o melhor, né? Eu acho que da minha parte Não, isso é para a outra foi virtual. Deixa a palavra aberta aos presentes, se alguém quiser fazer o uso da palavra. Concedido. Só para mais um detalhe aqui, o orçamento, as fontes de recursos eram 3 dígitos, hoje são 12. Entendeu? As fontes era 3 dígitos, hoje são 12 dígitos. Então, assim, vamos dizer assim, estão mais perdidos do que segue em tiroteio, porque ninguém sabe como que vai funcionar, entendeu? Agora, você imagina bem, você pega um orçamento, você dividir ele em função, subfunção, depois fonte de recurso. Se você tinha 100 fontes de recurso, hoje tem 999, entendeu? Então, assim, a coisa ficou muito, mas muito difícil. Agora, igual o Flávio falou, esse primeiro, segundo, terceiro ano, eu acho que vai ser, assim, uma tarefa de você implementar aquilo, se vai dar certo ou não, mas que é muito difícil você lidar com a fonte de recursos, o 3 dígitos passar para 12 dígitos, ainda vem o Tribunal de Minas e ainda cria mais coisa lá dentro ainda, entendeu? Então é complicadinho. Zé. Eu sou uma das poucas cidadãs que eu participo, né, não só das sessões da Câmara, mas das audiências públicas. E confesso que tem mais de 10 anos que eu participo e eu tenho muita dificuldade de entender o que está lá. E esse projeto, o ofício do prefeito, o ofício 10 de 2022, ele fala que os anexos que integram a lei do orçamento anual serão encaminhados posteriormente até o dia 30/9 de 2022. Eu não localizei no site da Câmara. Então, ainda que essa casa estivesse lotada, o cidadão não teria como opinar, porque a gente não teve acesso a esses anexos. Então, a gente tem noção nenhuma do que está lá. Eu não sei nem fazer nenhum questionamento para vocês de qualquer coisa que esteja prevista ali, para eu sugerir alguma emenda que seja, né, parabenizar pelo que está lá, porque não está disponível. E complementando o que foi falado a respeito do orçamento participativo, a capital do estado, Belo Horizonte, ela é uma das cidades que tem o orçamento participativo. Isso daí possibilita para que nós, cidadãos, nós cheguemos aqui hoje, a gente ter ciência do que está lá para que a gente possa opinar em qualquer uma das 3 etapas até que a gente chega no orçamento de fato. Porque todas as audiências públicas, a gente chega aqui sem saber muito bem do que está lá, porque a gente não participou previamente. Quando a gente solicita de um vereador, né, alguma indicação, alguma intervenção junto ao executivo,
É porque a gente não consegue ter esse acesso para que a gente vá lá e faça essas sugestões. Então, por isso que muitas das vezes o cidadão, ele não vem, porque a gente fica muito perdido. É difícil para quem entende um pouco, né, de contabilidade, para quem entende um pouco da tramitação, né, desses projetos. Imagina para um cidadão que ele quer simplesmente que tenha uma vaga na creche para o filho dele, que aquela determinada escola seja ampliada para ter mais uma sala de aula, para que as mães não tenham que dormir 3 dias numa fila de uma escola. Por isso que a gente tem essa dificuldade. E a importância, como o Vilmar disse, do orçamento participativo, ele vai contribuir para que o cidadão, muitas das vezes, deixe de ficar abordando vocês, vereadores, na rua, às vezes com questionamentos infundados, e possibilite o prefeito de fazer um orçamento que realmente atenda à necessidade da população, porque na grande maioria os planos de governos não são executados. Eles são meramente um dos protocolos para que você registre uma candidatura. E na hora de se fazer os orçamentos, o que está no plano de governo, muita coisa fica de fora. Então é uma coisa a se pensar. A lei orgânica do município não prevê, né? Eu já participei de várias revisões da lei orgânica e ela lá não prevê o orçamento participativo. Talvez seria o pontapé inicial para que os próximos, né, essa casa esteja lotada. Aproveitando, eu gostaria de perguntar para o Vilmar, ou alguém que saiba responder, já que a gente todo ano, né, nós, os servidores, sofremos muito com a revisão geral anual. Ela tem que ser... Ela tem que ser aprovada para que a gente receba em janeiro. Mas todo ano chega nessa casa, né, já quase no final de janeiro, onde tem que ser, muitas vezes, fazer reunião extraordinária para se aprovar. Qual o percentual previsto, né, para que se conceda a revisão geral anual para os servidores para o ano de 2023? Desculpa, Rosélia, eu não entendi. Qual que é o percentual? Para a revisão geral anual. O percentual de revisão salarial? Sim. O percentual é de acordo com a inflação, né, do ano anterior. Então é o seguinte, e parece que a data base de Piuí, por exemplo, parece que é março. É 1º de janeiro. 1º de janeiro. Isso. Então é o seguinte, por isso, então, é que normalmente manda-se lá para janeiro, fevereiro ou março, mas normalmente, eu não estou dizendo que é lei, que é regra, não. Pode-se pagar até retroativo. Mas dia 1º de janeiro, você não tem nem a inflação do exercício anterior ainda. Então, assim, a recomposição salarial é a inflação, não é isso? Então, assim, eu acho que 1º de janeiro, a data base, você não vai ter nem o índice, você não tem ainda, né? Depende da divulgação da inflação dos últimos 12 meses. Se é isso que eu entendi. Mas o governo federal, ele estipula o salário mínimo para janeiro antes do fim do exercício. Então, quando encerra o ano de 2022, o salário mínimo já está com a sua previsão definida. A revisão geral anual, ela tem um limite mínimo, mas isso não significa que é o máximo, né, para que o município conceda. Então, como ele tem, de certa forma, um percentual atrelado a esses outros esferas de governo, a gente sofre muito em Piuí, o que não é em todos os municípios. Todo ano é um desgaste muito grande, né, para o funcionalismo público, essa expectativa da gente chegar a final de janeiro, a gente praticamente não saber qual que vai ser essa revisão, e alguns anos a gente chegar a ficar 3 meses para que esse projeto chegue na casa.
E o que a gente percebe é que o orçamento, ele, na grande maioria das vezes que ele veio para esta casa, ele nunca preveu essa recomposição salarial. Por exemplo, nós temos hoje na prefeitura inúmeros cargos com nível de escolaridades diferentes, com complexidades de cargos diferentes, recebendo R$ 1.212,75. Por exemplo, auxiliar administrativo, técnico de enfermagem, contínuo servente, serviços gerais, agente administrativo e por aí vai. Fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio, batendo, né, de frente com o que a lei determina, que é o Estatuto do Servidor e o Plano de Carreiras. Bom, Zé, com relação ao orçamento, lá no orçamento é previsto, e na LDO, quando a gente manda a LDO para a Câmara, já garante-se na LDO o percentual de revisão anual. Agora, sobre índice, essas datas, eu vou te passar a doutora Célia, que ela é mais a cargo dela, sobre de pessoas, quanto que ganham uma pessoa, quanto que ganha um cargo, quanto que outro, isso aí já mais com a doutora Célia, que vai poder te explicar alguma coisa, ok? Bom, Rosélia, a questão de valor de cargo, ela não tem nada a ver com o orçamento. Quando eu faço um projeto de lei para o executivo e envio para a Câmara, eu tenho que ter previsão orçamentária. Tem que estar no orçamento, certo? Se não tiver, eu tenho que mexer na rubrica orçamentária. Agora, questão de valor, de percentual que vai ser dada na recomposição, é igual você falou, o mínimo é o da inflação. Agora, dia 1º de janeiro, é possível o prefeito falar, não, eu tenho condição de dar uma recomposição salarial acima da inflação? Se ele tiver, nós podemos mandar a lei. Porque, igual você falou, em dezembro já se tem o valor do salário mínimo. A recomposição vai ser só com o índice do salário mínimo? Se for, tem condição. Agora, quando a gente manda o projeto de lei no final do mês, ou fevereiro, tem até município que é maio, nosso é janeiro, 1º de janeiro. Se tiver condição de mandar, ele pode encaminhar. Se ele já tiver definido, já tiver feito os gastos com o pessoal, se já tiver feito o estudo disso, ele pode mandar anterior, não tem problema nenhum, para que seja feito a partir de 1º de janeiro. Mas, geralmente, ele não tem essa informação, ele está mandando já para valer dia 1º de janeiro. Portanto, a gente sempre retroage, né, no mês de janeiro. Agora, valores, a gente tem que olhar a questão da possibilidade financeira, tem percentual de pessoal, tem que analisar várias coisas para a gente poder estar colocando esses valores e essa recomposição salarial. Deixa a palavra aberta aos vereadores. Alguém quer fazer o uso da palavra? Flávio? Vilmar, quer falar alguma coisa? Agradeço a participação de todos, inclusive dos que nos acompanham pela internet. Neste momento, retorno à condução dos trabalhos ao senhor presidente da Câmara, Reinaldo dos Reis Silva. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos, excelente semana a todos. Um grande abraço.